Hoje com o pastor Joseph Prince. Quando celebramos o dia da ressurreição, lembre-se, Cristo não teria ressuscitado dos mortos se você não tivesse sido declarado justo. Sem contar com as suas obras, sem contar com a sua moralidade, sem contar com você. Não tem nada a ver com você. Deus te declara justo por causa de outro, o seu filho. Amém? E tudo o que Cristo fez e tudo o que ele conquistou na cruz. Amém? Deus te declara justo. E nesse fundamento, porque Deus te declarou justo, ele ressuscitou o seu filho dos mortos. Amém. Amém. Olha o resultado. Portanto, o próximo capítulo fala, na verdade é só um argumento. O próximo capítulo nos fala, Romanos 5, tendo sido, pois, justificados pela fé. Olha que aqui diz justificados pela fé, não pelas obras ou pela nossa performance. Amém? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver a tradução de Young? Olha como está. Ele ressuscitou porque fomos declarados justos. Tendo sido declarados justos, então, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Viu isso? Porque você foi declarado justo, você tem paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E não somente você tem paz com Deus, e não é maravilhoso você ter paz com Deus? Amém. E eu creio que a mãe de todo medo que as pessoas têm, eu creio que elas pensam que estão longe de Deus. Amém. Até aquelas pessoas que não querem reconhecer a existência de Deus, amém, se rebelam contra isso tão duramente. Mas se essa entidade não existe, por que se rebelar tanto contra ela? A Bíblia diz que o tolo diz no seu coração que não há Deus. Amém? Amigo, Deus te ama. Ele enviou seu filho para morrer na cruz pelos seus pecados e o ressuscitou dos mortos, porque você foi declarado justo. Agora, tendo sido declarado justo, temos paz. Então receba isso agora. A paz. Tome posse dela. Amém? Tome posse. Na verdade, a linguagem ali no grego, que possamos reter, que possamos tomar posse no tempo ativo. Vamos tomar posse, vamos nos apropriar da paz de Deus. Amém? Tendo sido, pois, justificados, vamos ter, vamos possuir, vamos desfrutar. Amém? Na prática, paz com Deus. Amém? Quando você sabe que tem paz com Deus, você sabe que pode olhar para o futuro com esperança, com a positiva expectativa de bem no futuro, sabendo que mesmo tendo lutas no caminho, e elas virão, amém? Deus vai ou resolver para você, ou te dar a sabedoria para resolver, ou permitir que você passe por isso para o testemunho da sua glória. Amém? Deus vai fazer sempre com que todas as coisas cooperem para o seu bem, porque você sabe que você tem paz com Deus. E não só isso. A Bíblia nos diz, é o que lemos no próximo verso, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mais uma vez, pelo qual, por Cristo, também temos entrada pela fé a esta graça. Esta graça aqui é o favor imerecido, favor que você não conquistou. Amém, na qual estamos firmes. Temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu gosto de uma outra versão que diz, pelo qual também temos acesso pela fé a este favor. Ele disse assim, favor imerecido, isto é graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe, filho de Deus, escute bem isso. Você está firme no favor de Deus. E o que Deus está falando aqui? Temos acesso pela fé, observou? É pela fé? Deus quer que você, pela fé, tome posse disso. Amém? Você está firme no solo da fé por causa daquilo que Cristo fez. Amém? E por sua ressurreição, você agora está firme no solo da fé. Amém? Você não está mais em terra maldita. Você não está mais na terra da condenação. Você está na terra do favor, glória a Deus. Sabe, tem uma cidade antiga, na Inglaterra, onde eles têm uma feira conhecida todo ano.
Sabe, não temos mais muitas feiras nesses dias, mas naquela cidade tem uma feira que tem carros alegóricos. É uma cidade pequena, mas as pessoas vão para lá. E quando você vai para aquela cidade e chega bem perto daquela feira ali, você vai ver que nas ruas daquela cidade tem umas, sabe, caixas quadradas. Amém? Desenhada nas calçadas por toda a cidade. Em todas as ruas tem essas caixas e nesses quadrados tem nomes escritos com letras brancas. E se alguém vier perguntar para os cidadãos daquela cidade o que significa isso, eles vão dizer que é o nome das pessoas que compraram o direito de ficar naquele quadrado durante o desfile daquela feira. Eles têm o direito de ficar naquele quadrado porque compraram aquele quadrado e podem ficar ali. Olha, eu declaro a você que eu não acho que aquelas pessoas que compraram aqueles quadrados, ok, vão ficar apenas satisfeitos com o fato de, sabe, terem o nome deles naquele quadrado e por isso, se eles forem ou não, não importa, mas eu declaro a você que compraram aquele quadrado, sabe, e vão querer usá-lo naquele dia. Vão querer ficar ali naquela posição privilegiada. Amém? Você sabia que tem um lugar, um círculo de favor, amém? Uma terra de favor que Deus, por Jesus, pagou para você ter, com seu nome nele. Amém? Você está satisfeito só com o fato de ter o seu nome lá, certo? Ou você quer tomar posse disso e desfrutar até mesmo nesta vida? Amém? Amém em ver o favor de Deus sendo trazido para a sua vida. Amém em tudo aquilo que você vê e faz, e tudo que você fizer sabendo que tem o favor de Deus, como Noé. De todas as pessoas na terra, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus e Deus o salvou com toda a sua família na arca. Amém. E aconteceu um concurso de beleza certa vez, e tinha uma mulher chamada Esther que não fazia parte do povo da Pérsia, mas ela achou favor aos olhos do rei, e porque ela se tornou a rainha, o concurso de beleza era para isso, certo? Ela se tornou a rainha. Ela foi capaz de estar na posição para libertar o seu povo, o povo judeu, contra o inimigo. E nós temos o favor de Deus operando no nosso dia a dia e nas batalhas da nossa vida, e tudo que fizermos, teremos o favor de Deus que produz algo prático. Amém? Resultados favoráveis, consequências favoráveis. Mas você tem que tomar posse do lugar de favor. Amém? Não somente saiba, não fique satisfeito com o fato de que você tem o seu nome escrito ali. Tome posse na prática. Perceba que a frase diz, na palavra de Deus, que temos entrada pela fé. Tome posse pela fé. Diga, em nome de Jesus, eu tomo o meu lugar na terra de favor. Estou na terra de favor. Quando o problema chegar a mim, quando alguns falam mal de mim, Deus transforma tudo isso para o meu bem. Amém? O diabo joga um limão contra mim. Amém? Deus faz uma limonada para mim. Aleluia. Deus faz com que tudo coopere para o meu bem. Por quê? Estou firme na terra do favor. Eu tenho o favor de Deus. Eu sou um homem ou uma mulher de favor. Amém? Declare isso todos os dias da sua vida, porque você tem o favor de Deus. Você vai estar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Todo-Poderoso. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à sua tenda. Ele dá ordem aos anjos para me guardar em todos os meus caminhos e eu não tropeçar. Com vida longa e saudável, Deus me satisfaz e me mostra a sua salvação. Aleluia! Você está firme na terra de favor. Tome posse disso. Amém? Não só saiba disso, mas a Bíblia diz que pela fé você tem acesso. É como uma senha que você usa para ter acesso. Amém? Ao seu computador ou algo assim, seja o que for, hoje em dia, muitas coisas usam senha. Amém? A Bíblia diz que temos acesso pela fé por Jesus. Amém? Por Jesus temos entrada pela fé. Aquele nome no quadrado foi dado para nós pelo Senhor. Ele pagou o preço para nós estarmos neste círculo de favor. Amém? Com Deus. Agora vemos Jesus na ressurreição, quando ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou no círculo da luz, ele está no centro da luz. E agora,
Ninguém pode pensar que Jesus está fora do favor de Deus. Não, não. Porque na cruz, ele se tornou nós. Amém? Literalmente foi o nosso substituto. E Deus lidou com ele como se fôssemos nós estivéssemos naquela cruz. E Deus ressuscitou o seu filho depois que nós fomos declarados justos. Amém? E agora que fomos declarados justos, Jesus está agora no centro daquela luz. Amém? Debaixo do favor imerecido de Deus. E ele não está lá sozinho. A Bíblia diz que ressuscitamos com Cristo e temos acesso a este favor. É o mesmo favor que está sobre Jesus, está sobre nós. Por isso a Bíblia diz qual ele é, assim somos nós neste mundo. Como Jesus está debaixo do favor de Deus, você e eu também. Amém? Se você crê em Cristo. Amém, amém. Glória ao nome de Jesus. E se você olhar para 2 Coríntios 5, verso 19, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, olha isso, no verso 21, Deus fez Jesus, que não conheceu pecado, pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Amém? E não lhes imputando os seus pecados. Quando ele estava na terra, você vai ver Jesus liberando toda a bondade de Deus, curas, milagres, limpando o leproso, ressuscitando mortos, abrindo os ouvidos dos surdos. Amém? Ele curava os cegos, e por onde ele ia, a Bíblia diz que ele ia fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, gratuitamente. De graça, ele liberava a cura, os milagres, de graça. Com os 5 pães e 2 pequenos peixes, ele os multiplicou para alimentar 5.000 pessoas. Amém? Com sobra. Glória a Deus, porque sobraram 12 cestos cheios. Sua provisão, a sua dádiva, a sua generosidade era sempre superabundante. Amém? Eu sempre digo que Deus não somente responde às orações. Amém? O Deus do Novo Testamento, mais do que responde às orações, ele responde infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu me lembro anos atrás onde eu estava quando eu fiz essa oração. Eu estava na escadaria, em um apartamento, e fiz essa oração quando eu era jovem. Eu quero casar com uma mulher que vem do Senhor e que ela seja linda também. E sabe o que Deus fez? Uau! Deus me deu a Wendy. Ele respondeu além. Amém. Amém. Deus sempre vai além por você. Glória a Deus. Ele deu a provisão com 12 cestos cheios que sobraram. Amém? Este é o coração de Deus. Deus está sempre no negócio, sabe? De sempre querer abençoar, sempre querendo dar, sempre querendo liberar. De fato, a nossa postura hoje, da nova aliança, é uma postura de confiança e descanso. Amém? Porque Deus quer nos dar tanto, e é difícil quando você quer dar e a outra pessoa também quer dar. É como quando você vai a um restaurante com um amigo e quando chega a conta, você luta para pagar aquela conta. Mas aquele amigo te ama e ele quer abençoar a sua vida e você não dá ao seu amigo este prazer. Muitos fazem isso com Deus. Deus é sempre generoso e nós queremos nos orgulhar porque queremos ser os doadores, queremos ser os generosos, queremos ser os que fazem. Deus diz não. Permita-me te abençoar, permita-me dar para você. Somente quando deixamos Deus nos abençoar, depois que recebemos de Deus, então vamos dar. Depois de recebermos de Deus, podemos fazer algo. Amém? A Bíblia usa algumas palavras. Amém? De acordo com o poder que em mim opera. Tudo posso em Cristo, que me fortalece. Amém? Então, quando recebemos dele, nos tornamos pessoas muito ativas, não ficamos preguiçosas, mas sim pessoas que servem ao Senhor, mas não ficamos estressados, ou queimados, ou esgotados, mas no descanso de Deus. Amém? Deus quer que seja assim. Uma certa vez uma viúva
A Bíblia fala desta viúva que tinha perdido seu marido e ele deixou para ela uma dívida muito grande e os credores estavam vindo para levar os filhos, para vendê-los, porque era a cultura daqueles dias. Se não pagar, os filhos se tornavam escravos. E assim pagava a dívida. E ela foi falar com o homem de Deus, Eliseu. E Eliseu perguntou: o que tu tens na tua casa? Olha, o Senhor está sempre perguntando, certo? Ele pergunta: o que você tem na tua casa? Pode até não ser muito. Olha, não é aquilo que você tem, mas é a minha bênção sobre isso. Deus perguntou para Moisés: o que tu tens na tua mão? Um cajado de pastor. E com um cajado de pastor, Deus usou o cajado para realizar milagres. Amém? Para tirar o povo do Egito e também tirar água daquela rocha seca e muitos milagres, somente usando aquele cajado que não tinha nenhuma vida, morto, cortado da raiz. Amém? Deus pode fazer milagres. E ele pergunta: o que tu tens em casa? O homem de Deus, falando da parte de Deus, disse: o que tu tens na tua casa? Ela disse: eu só tenho um pouquinho de óleo num vaso. Um vaso. E ele disse: vá, pede aos vizinhos vasos vazios. Vasos vazios. Não era difícil encontrar. Vasos vazios. Amém? Faça isso. E ela foi com seus filhos pedir os vasos emprestados. Amém? Fizeram barulho. Amém? E levaram os vasos vazios para casa. E ela começou a derramar o óleo. E quando ela derramava o óleo, ela continuava derramando, porque o óleo não parava. Amém? Enquanto ela estava derramando, o óleo não parava. Olha, tem uma lição aqui para aprendermos. Quando nós estamos com o favor de Deus, na terra do favor, amém? Tendo paz com Deus, escute isso. Não somos mais pessoas comuns como os filhos de Adão. Agora nós somos filhos de Deus. Não somos mais aqueles velhos homens. Amém? Nós nascemos de novo. Aquele velho homem que nós éramos em Adão, tudo morreu e foi eliminado. Nós somos eliminados desde a raiz na cruz. Amém? E nós nascemos de novo, ressuscitamos com Cristo quando Ele ressuscitou, a Bíblia diz. É a realidade que Deus vê. Ressuscitamos com Ele. Agora escute isso. Quando o mundo derrama, ficam esgotados, cansados. Mas quanto mais você serve ao Senhor, quanto mais você derrama, amém? Quanto mais você se dá, mais você vai ter de sobra. Amém? Quanto mais você dá, amém? Até do seu tempo, da sua energia, do seu esforço, do seu amor, da sua atenção, amém? Até dinheiro, amém? Tudo vai voltar muito mais para você, porque você está em solo de favor. Glória a Deus. E o jeito de obter mais é derramar. Ela continuou derramando sobre os vasos vazios e olha isso. Ela continuou enchendo, porque o óleo não parava. Amém? Ela continuou derramando. E ela disse: me dá um outro vaso. E um dos filhos disse: esse foi o último. O que aconteceu? O óleo parou. Então o óleo esperou pelos vasos. Não foi do outro jeito. Não é que tinha pouco óleo e um pequeno vaso e não tinha o suficiente, porque tinha muitos vasos. Não, amigo. Quando Deus provê, somos nós que limitamos o Santo de Israel. Nós limitamos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus quer que continuemos derramando, crendo que Ele está sempre provendo, sempre abençoando. Amém? O óleo cessou quando ela parou de derramar. O óleo cessou quando ela parou de derramar. Amém? Esse mesmo profeta Eliseu estava para partir para o Senhor, estava prestes a morrer. Amém? Já estava velho. E a Bíblia diz que o rei veio. E ele deu para o rei algumas flechas e disse: essas são as flechas do livramento de Deus. Naquela época, Israel estava, sendo perseguido e atacado sempre por Azael, o rei da Síria. E ele disse ao rei, ele disse isso ao rei de Israel: toma essas flechas e fira a terra. E aquele rei era um pouco tímido. E sabe o que ele fez? Ele feriu a terra 3 vezes. E o homem de Deus, Eliseu, ficou irado e disse: olha, por que você feriu só 3 vezes? Você deveria ter ferido mais, você agora só terá 3 vitórias. E foi isso que aconteceu. Ele só teve 3 vitórias. Olha, ele limitou Deus. Sabe? O homem de Deus disse: são flechas do livramento. Quanto livramento você quer? Amém. Eu continuaria ferindo 24 horas naquele dia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Limitamos Deus. Limitamos Deus.
A Bíblia diz que limitaram o santo de Israel no deserto, os filhos de Israel. Amém? Sempre Deus quer fazer mais por nós. Amém? Em nós, através de nós. E é o que a Bíblia diz em Efésios 1, que sempre falamos para o nosso pessoal fazer essa oração todo dia, como parte da visão que Deus deu para este ano, para esta igreja. Amém? Em Efésios 1, tem essa oração. E Paulo diz que fazer essa oração sem cessar. Que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do entendimento iluminados, para que conheçais primeiramente a esperança da vossa vocação. Olha, nós nascemos com uma vocação. Amém? Você tem um propósito. Tudo aquilo que aconteceu na sua vida e os dons que você tem, também os talentos, tudo foi feito, até o seu corpo físico, tudo foi feito para a sua vocação. Amém? Você não está só flutuando sem propósito. Amém? Tem um propósito para o qual Deus te fez nascer neste mundo. Amém? Aleluia! E oramos para que os nossos olhos sejam iluminados para conhecermos a nossa vocação. E número 2, para conhecer as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tem que ter uma revelação para isso. Os olhos espirituais têm que estar abertos. Então pedimos esse espírito de sabedoria e revelação para abrir os nossos olhos, para que isso, que nunca vem pelo estudo, mas vem por orar, pedindo para que os nossos olhos sejam abertos e dizemos, agora vejo, eu vejo. Amém? A segunda coisa que Deus quer que você veja é as riquezas da glória da sua herança nos santos. E a terceira coisa, é o meu foco hoje, é isso, como Deus fez operar em Cristo, fez se manifestar em Cristo, a sobreexcelente grandeza do seu poder. Deus quer que saibamos o que ele manifestou em Cristo. A sobreexcelente grandeza do seu poder quando ele ressuscitou a Cristo dos mortos. Amém? E o assentou à sua mão direita, muito acima dos principados e potestades, e poder, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste mundo, ou nesta era, mas também no porvir. Aleluia! Aleluia! Olha, esta oração é para que conheçamos o poder da ressurreição que Deus manifestou ou operou em Cristo. E estas palavras, a grandeza, Deus quer que conheçamos a grandeza desse poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. E as palavras no grego são palavras como mega, a grandeza do seu poder, dunamis, de onde tiramos dinamite. E também, de acordo com a operação do seu grande poder, temos escus, kratos, escus, que são palavras para energia, que falam de um poder em ação, e dunamis, que também é para milagres. Amém. Deus usou todo o poder para ressuscitar Cristo dos mortos. Amém? E este poder está em você e eu. E por que isso? Porque quando Deus ressuscitou a Cristo, nós estávamos nele. A Bíblia diz, ressuscitamos com Cristo. Como você foi crucificado com Cristo, ele se tornou você na cruz. Amém? O seu homem velho, a sua identidade velha, com todas as maldições, com todos os seus defeitos hereditários que você herdou de Adão. Amém? Tudo isso foi eliminado, glória a Deus, você tem que crer. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Creia. Quando Deus ressuscitou a Cristo, você estava nele. Como você estava em Cristo na cruz, agora você está em Cristo. Amém? O seu novo ser, nascido de novo. Amém? Você subiu, saiu da sepultura com Cristo. Quando Deus fez Cristo se assentar à sua direita, amém? A oração diz, e o assentou à sua direita, muito acima dos principados e potestades, e poder, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só nesta era, mas também no porvir. Amém? Deus assentou a Cristo. Amém? Deus o assentou à sua direita. Amém? E olha isso, eu e você nele. Deus nos levantou. Amém? Muito acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia. Você está muito acima de tudo isso. Seja qual for a sua luta agora, ela tem um nome, não tem? Bem, a Bíblia diz, em Cristo, você está muito acima disso. Amém? E quando Deus fez Cristo se assentar à sua direita no centro do universo, amém? Você se assentou com Cristo. Essa é uma postura de descanso. É uma postura de um vencedor. Quando você se assenta
esperando que todos os inimigos, os seus inimigos, se tornem escabelo dos seus pés, porque você está nele. Esta mesma atitude que Jesus tem, esperando que os inimigos estejam debaixo dos seus pés. Amém? Esta mesma postura. Amém? É a sua postura hoje. Esta mesma atitude, atitude de trono, é a sua atitude. Até esta luta que você está passando agora. Amém? Você não pode operar contra ela. Você não pode fazer nada contra ela. Amém? O que você pode fazer é o quê? Esperar. Por quê? Tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Amém? Na cruz. Você espera que essas coisas sejam colocadas debaixo dos pés de Jesus, ou os seus, porque você está em Cristo. Amém? Essa oração continua dizendo, amém, que Deus quer que conheçamos o poder da ressurreição, mas não só isso, quando Deus o ressuscitou, acima dos principados e potestades e tudo mais, e o assentou à sua direita, tudo o que ele é, o próximo verso diz, e sujeitou todas as coisas. Diga todas as coisas a seus pés. Olha, você está nele, assentado com Cristo. Escute isso. Todas as coisas estão sob seus pés. Pastor Prince, eu acho que não. Eu sinto que muitas vezes estou debaixo das circunstâncias. Estou muito para baixo e por isso eu falo para muitos. Porque você está para baixo, Deus diz que tudo está para baixo de você. Muito, muito, muito abaixo de você. Porque você está muito, muito acima. Amém? E esta é a postura verdadeira, a realidade. E ninguém vê realidade da maneira que Deus pode ver. Aleluia! Os nossos olhos podem nos enganar aqui na terra, amém? Amém? Podemos ver como uma piscina que parece rasa. Você não sabe nadar e pula lá dentro? Ai, ai! É um problema. Escute bem isso. Ninguém vê a realidade como Deus. E Deus diz, a perspectiva de Deus sobre você hoje, que você está sentado com Cristo, acima de todas as coisas.